Buenas moçada, Expedição Lagoa dos Patos, uma volta completa na maior das Américas e chegou a hora do diário de bordo. 1.500 quilômetros, 16 localidades diferentes. Como foi o planejamento? Como foi essa aventura? E os perrengues? Bora, vamos te contar tudo sobre essa baita aventura, uma volta completa na Lagoa dos Patos, a maior das Américas. Bora, moçada! Buenas moçada! E aí galera, chegou a hora do diário de bordo pra gente contar o que foi essa expedição. 1.500 quilômetros, 16 localidades diferentes e essas duas guerreiras aqui, ó, estão de parabéns, essas gurias são braba pra caramba e a frenética insana para produzir esses 19 vídeos aí, que eu acredito que a grande maioria já viu. Tu aí que chegou agora, já te inscreve no canal, a playlist vai ficar aqui no primeiro comentário fixado, depois tu vai lá e acompanha a playlist que tá na íntegra dos 19 episódios da expedição Lagoa dos Patos, uma volta completa na maior das Américas. E aí, dona Ana Paula, como é que foi, hein? Fala pra galera como é que foi, no teu ponto de vista, esses 1.500 quilômetros, 16 localidades diferentes e uma volta completa na maior das Américas. Primeiro eu quero agradecer a todos aí que fizeram parte dessa aventura. A volta completa pela Lagoa dos Patos foi realmente insano, como ele mencionou já. Foi bem corrido, né? Insano assim no sentido bom de ser insano, porque foi bem corrido, a gente quase não dormia. Vocês podem imaginar que foi um período curto, foram uns 10 dias mais ou menos. 10 dias de aventura. Em 10 dias a gente fez essa volta completa na Lagoa, então foi pegada, foi bem puxado, mas assim, ó, quero agradecer de coração a cada uma das pessoas que a gente encontrou pelo caminho, cada um dos amigos que a gente fez pelo caminho, que é isso que a gente leva. Por cada um desses lugares que a gente mencionou ali tem o nosso ok, tá tudo certo, o preço é justo, o local é bom, de qualidade, então isso é bem importante de frisar ali. Principalmente um restaurante que a gente ficou fã, que foi lá na Beira da Lagoa, né? O restaurante é Beira da Lagoa, né? É a Praia do Barranco, né? São José do Norte. São José do Norte. Praia do Barranco. O nome do restaurante Beira da Lagoa, tá? Então esse aí é o top dos top, assim, muito bom, realmente indico. Mas a gente aproveitou também muito, a gente curtiu muito. Foram dias incríveis. Perfeito, perfeito. E os perrengues? Como é que foi os perrengues? Não, calma. Tem perrengue, galera. Tem perrengue brabo e nós vamos contar tudo. Nós vamos abrir o jogo aqui, geral. Quem conhece a gente sabe, nós vamos contar tudo, inclusive os perrengues. Tá, e aí, como é que foi pra Monique agora? A Monique comemorou o aniversário dela, 17 para 18, nessa viagem aí. Foi lá em Chuí. Nós chegamos lá no final do Rio Grande do Sul, no final do Brasil, divisa com o Uruguai, na madrugada de quinta para sexta-feira. A Monique fez 17 aninhos no Chuí. Então, além de toda essa aventura maluca que foi essa volta completa na Lagoa dos Patos, a Marie acabou de chegar aqui agora para dar o ar da graça. Então tu vai lá na câmera e dá um oi pra galera lá. Essa é a Marie. Oi pessoal, eu sou a Marie e eu amo a minha família. Essa é a Marie, gente. E aí, Monique, diz pra galera como é que foi pra ti, no ponto de vista de um adolescente, fazer essa aventura na Lagoa dos Patos. Foi uma viagem revigorante, como o Wander estava contando. Como o pai estava contando. Eu fiz aniversário no meio da viagem, mais pro final. Na verdade, no meio, né? No meio da viagem. Foi no meio. Foi muito diferente, assim. Foi uma experiência muito legal viajar para os lugares, assim, ficar pouquíssimo tempo. A gente gravava no lugar, já tinha que zarpar, pegar o destino e vambora. Máximo, né? Às vezes menos até. Às vezes menos até. E foi, nossa, muito bom. Aquele cansaço bom de sentir, sabe? Uma coisa muito boa. Foi realmente revigorante. E no ponto de vista de uma adolescente, eu acho muito importante reforçar, até que eu já disse num outro vídeo, que os adolescentes hoje em dia estão muito presos em telas, né? Tudo é tela, tudo é foto das coisas pra postar no Instagram e esquece de realmente viver os momentos.
E é uma coisa muito boa, foi tipo se desligar. Tinha lugares que não tinha internet nem sinal, então tipo, Verdade. foi muito legal mesmo. Era só se conectar com a natureza e... Então galera, por que eu fiz questão de abrir com as gurias? Porque essa foi uma das maiores dúvidas. Poxa, mas vai cá, normalmente a gente vê sozinho nessas aventuras. Como é que foi levar a família numa aventura desse tamanho? Então tá aí. Claro que daqui a pouco, a galera que vai fazer, e tem muitos que vão fazer essa viagem, tem uma galera aí já falando que vai fazer essa expedição, daqui a pouco não precisa fazer ela na íntegra, daqui a pouco não precisa fazer a volta completa na Lagoa dos Patos, daqui a pouco tu vai em algumas localidades para te conhecer e depois, no futuro, tu vai aprimorando o teu estilo de viagem, porque a gente fez, na verdade, o que aconteceu com essa viagem? Essa viagem a gente fez ela em 3 formatos. Foi formato de hospedagem, né, que eu tô falando, foi no formato de posada, camping e wide camping, porque a gente queria mostrar exatamente isso pra galera. Como é que é fazer uma viagem desse tamanho com um sistema de hospedagem híbrido, tanto de posada, quanto de camping, quanto de wide camping. Agora eu vou passar algumas informações importantes que eu tenho certeza que a galera tá querendo saber, a questão assim, ó, da logística dessa viagem. Então vamos lá, galera. Total de quilometragem percorrido, 1.500 quilômetros. Esse foi a quilometragem que a gente percorreu. 16 localidades diferentes. Então a gente fez a volta completa na Lagoa dos Patos, mostrando cidade a cidade, praia a praia, localidade a localidade. Então os amigos vão ter um panorama completo desta que é a maior das Américas, a Lagoa dos Patos do Rio Grande do Sul. Essa playlist ela foi composta de 19 vídeos, mais esse diário de bordo que a gente está fazendo agora. Então vai dar um total de 20 vídeos completos na playlist e o link da playlist está aqui embaixo. Depois é só ir ali, tu vai ter acesso a todas as localidades que a gente foi. Que localidades foram essas? Já vou falar para a galera. Capivari do Sul, Palmares do Sul, Bacupari, Mostardas, Tavares, Bojuru, Praia do Barranco, São José do Norte, a cidade de São José do Norte, atravessamos a balsa, chegamos em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Parque Estadual do Taim, Chuí, a última cidade do Rio Grande do Sul, voltamos, pegamos sentido Pelotas, São Lourenço do Sul, aí já subindo, Arambaré, Tapes e Barra do Ribeiro. Ufa, não foi fácil, foi uma jornada e tanto, mas essa foi a jornada que a gente conseguiu fazer, porque essa era a proposta que a gente queria mostrar para os amigos. Consumo de combustível, muito me perguntaram, mas quanto é que tu gastou, quanto é que se gastou de combustível? Gente, vale lembrar que a gente está num Fiat Mobi, então a gente conseguiu fazer essa façanha num Fiat Mobi. Consumo de combustível, R$850 que a gente gastou de combustível para fazer toda essa viagem. O preço médio do litro de gasolina estava na média de R$6,20. R$6,20. Claro, na medida que tu vai se distanciando de Porto Alegre, o preço ele vai aumentando. Então um traçado médio, ele ficou em R$6,20. Alguns postos um pouquinho mais barato, alguns postos um pouco mais caro, mas a média ficou R$6,20. Posto de gasolina. Posto de gasolina, eu quero chamar a atenção para quem vai fazer essa viagem. Na saída de Rio Grande, o que aconteceu? A Lagoa dos Patos, como todo mundo sabe, ou pelo menos a grande maioria dos gaúchos aqui sabe, que ela vai até Rio Grande. Então, que história é essa aí de Chuí? Que história é essa de final do Rio Grande do Sul e free shops e Lagoa Mirim? De onde é que nasceu tudo isso? Nasceu na madrugada de Rio Grande. Eu nem tinha ido dormir ainda, eu estava planejando o nosso retorno por Pelotas. E aí eu fiquei pensando assim, para aí, mas se nós falamos da Lagoa dos Patos, por que não falar da prima menorzinha dela, que é a Lagoa Mirim? Então aí ficou bem insano, porque daí na verdade, ao invés da gente entrar em Rio Grande e voltar por Pelotas, a gente desceu até o fim do Rio Grande do Sul, até a cidade do Chuí, e claro, chegando lá no Chuí, a gente foi nos free shops, e aí ficou muito maior. Nós inclusive estivemos no Uruguai. E por que eu estou chamando a atenção nesse ponto agora aqui, da questão dos combustíveis? Meus queridos, quando tu sai de Rio Grande, tu vai pegar a RSC 471, que é a RS que liga Rio Grande até o Chuí. E Santa Vitória do Palmar, ela está no meio, um pouquinho adiante do meio. Depois do Parque Estadual do Taim, vai ter a cidade de Santa Vitória do Palmar, que é a penúltima cidade. E aí tem um ponto muito importante.
Observe, gasolina, tu é obrigado a completar o tanque em Rio Grande. Por quê? Porque depois de Rio Grande só vai ter posto de gasolina lá no início do Parque Estadual do Taim. Então tu vai rodar 70 quilômetros sem nenhum posto de gasolina em linhas retas infinitas, que não tem mais fim. Então observe esse ponto importante. Completa o tanque em Rio Grande e depois tu vai ter um outro posto um pouco antes de chegar no Taim, mais ou menos 70 quilômetros, na RSC 471. Aí tu vai completar o tanque de novo. Por quê? Porque depois só vai ter posto de combustível em Santa Vitória do Palmar, que é mais ou menos mais 70 quilômetros. Então essa é uma informação muito importante, porque é comum a galera ficar empenhada nesse trajeto. A gente viu inclusive placas de trânsito orientando. Atenção, o último posto de combustível nos próximos 100 quilômetros. Abasteça. Então fica essa dica aí para a galera que vai fazer esse roteiro também. Hospedagem. Bom, hospedagem, como a gente estava falando, a gente ficou no sistema então híbrido, porque a gente queria mostrar para a galera que dá para fazer em vários formatos. Pode fazer ficando em pousada, pode fazer ficando em camping e pode fazer também em wild camping, que é um acampamento selvagem, onde vai ficar assim, ó, em lugares sem nenhuma infraestrutura. E a gente procurou passar esses três formatos para justamente quem vai fazer poder analisar qual o formato que mais lhe convém. Os preços de pousada e camping, aqui, claro, tem uma ressalva importante, que é o quê? Canal Viver é Agora, lógico. Só que a gente sabe que nem todo mundo é youtuber, nem todo mundo tem um canal. E lógico que o canal Viver é Agora, ele obteve diferenças naturalmente. A gente tem que ser sincero e honesto aqui para dizer que houve, sim, diferenças financeiras de hospedagem. Em função de quê? Em função da publicidade que o próprio canal dá para esses lugares. E aqui já fica o recado para quem tem pousada, quem tem estância, quem tem hotel e quer receber o canal Viver Agora aí no teu balneário, na tua estância, é só entrar em contato com esse número que está aparecendo aí, ó, que a gente vai ter o maior prazer em conhecer também a tua localidade e divulgar a tua região. Então, na questão da hospedagem, os valores, claro, são valores diferenciados, porque se trata de um canal do YouTube, mas digamos que tu vai fazer com a tua família e tu não é youtuber. Claro, tu vai ter uma tabela normal, só que aí eu tenho uma boa notícia para te dar. Se tu não é inscrito do canal, corre aqui, ó, te inscreve no canal. Por quê? Porque chegando nesses lugares, todos os lugares, de todo o roteiro que a gente fez, de Capivari do Sul, que foi o início, até o Chuí, e do Chuí voltando até Barra do Ribeiro, todos os lugares, inscritos do canal, basta dizer assim, ó, sou inscrito do canal Viver é Agora e tu vai ter desconto sim, beleza? Então fica essa dica para ti aí. Esses foram os formatos então de hospedagem. Na ida praticamente até o Chuí, a gente ficou somente em pousada, e do Chuí para cá, aí a gente já começou a fazer um pouquinho mais de aventura. Ficamos em camping. Aí ficamos em camping e também pousada. E de Arambaré para cima, até Porto Alegre de volta, aí foi só acampamento, só camping. E o wide camping, não fizeram wide camping? Infelizmente não deu para fazer desta viagem, porque quando nós chegamos em Barra do Ribeiro, o tempo fechou, temporalzão fechou, aí não foi possível fazer o wide camping em Barra do Ribeiro. Mas para os amigos que querem saber o wide camp, que história é essa, como é que funciona, o que é na prática, pega esse vídeo aí, ó. Esse vídeo aí, nesse lugar aí, que é o lugar mais misterioso do Rio Grande do Sul, Lagoa dos Barros. O lugar proibido que ninguém vai, ninguém entra, ninguém navega, ninguém chega perto, ninguém pesca. Esse lugar aí, as comemorações de 3 anos do canal, a gente fez um wide camp completo aí. Tá, o documentário está completo, foram 5 dias na beira da Lagoa dos Barros. Wander, tu navegou? Olha o vídeo lá que vocês vão entender. Eu e o Trovão Azul, lá no meio da Lagoa dos Barros, te contando todas as lendas, tudo sobre essa lagoa. Então aí tem uma overdose de wide camping, com todas as dicas, inclusive do wide camping. O primeiro wide camping que as gurias fizeram e deram show. Foi show de bola, foi muito bacana. 5 dias na beira da Lagoa dos Barros. E então, desta aventura na Lagoa dos Patos, a gente não fez o wide camp em função do temporal que se armou em Barra do Ribeiro.
Outro detalhe importante, a questão dos custos ainda, pedágios, galera, aqui tem um fator muito interessante. Quem desce pela 101, descendo Capivari até São José do Norte, tu não pega nenhuma praça de pedágio, 0 praça de pedágio. Aí tu vai ter um custo aonde? Vai ter um custo em Rio Grande, para atravessar Rio Grande, atravessar São José do Norte para Rio Grande, para atravessar pelo canal da Lagoa dos Patos. Ali tem um custo, foi o primeiro custo de rodovia que a gente encontrou pela frente. Valor, R$50 por veículo. Claro que esse valor ele muda de tipo de veículo. Daqui a pouco tu vai estar num ônibus, vai ser outro valor. Caminhão, outro valor. Então tem uma tabela lá. Então se a gente pegar assim, ó, veículo, R$50 é o valor mínimo. Veículo com reboque já começa a alterar o valor. Mas vamos pegar a referência de R$50, que é o valor mínimo para veículo. Curiosidades, agora chegando no campo das curiosidades, agora vem os perrengues, galera, agora vem aquela parte que a galera gosta de saber. Como é que foi? Foi tudo perfeito? Não foi tudo perfeito. Teve perrengue? Teve perrengue. E é natural que seja assim. Toda aventura vai ter alguma coisa que vai sair um pouquinho do normal. Faz parte da aventura. Se tu vai fazer uma aventura na natureza, tu tem que estar psicologicamente preparado, tanto na questão da segurança, quanto na questão do planejamento financeiro, planejamento de logística, planejamento do acampamento, se tu vai acampar. Tudo começou em Rio Grande, na verdade, quando a gente alterou o roteiro. A gente, de Rio Grande, nós iríamos para Pelotas, a gente resolveu ir até a Lagoa Mirim, em Santa Vitória do Palmar, e aí fomos até o Chuí, e aí fomos até os free shop do Uruguai. Isso aumentou bastante o roteiro, naturalmente, custos de combustível, aumentou também um pouco, e isso fez com que o resto da Lagoa dos Patos ficasse mais apertado no tempo de 10 dias que a gente tinha. Mas valeu muito a pena, porque o conjunto das lagoas do Rio Grande do Sul, todo o conjunto das lagoas da Costa Gaúcha, todo esse conjunto está descrito nessa expedição. Essa expedição, na verdade, ela mostra assim, ó, o quanto é importante esse conjunto de lagoas costeiras do Rio Grande do Sul. Desde a primeira, lá em Itapeva, lá em Torres, a Lagoa Itapeva, até a última, que é a Lagoa Mirim, lá divisa com o Uruguai. E a Lagoa dos Patos, claro, por ser a maior, ela tem o papel mais fundamental de todas. E a Lagoa Mirim, que é a lagoa que vem na sequência, como vocês estão vendo aí nessas imagens, essa lagoa ela é interligada também com a Lagoa dos Patos. A Lagoa Mirim ela é interligada através do canal de São Gonçalo, que sai ali de Pelotas e vai ligar lá na Lagoa Mirim. A gente passou pelo canal de São Gonçalo e mostramos também tudo isso para os amigos. Fiat Mobi, aí teve uma outra questão que muita gente perguntou, todo lugar que a gente chegava e comentava a expedição que a gente estava fazendo, a galera se surpreendia quando a gente falava assim, não, a gente está no Fiat Mobi. O quê? Vocês estão no Fiat Mobi? Não acredito. E tá lá, tá aí o carro, tá aí a distribuição, como foi feita a distribuição da bagagem, tá aí o cantinho da Monique, esse cantinho que vocês estão vendo aí, ó, foi o cantinho que a Monique viajou. Esse é o trovão azul. O trovão azul, ele acaba sendo uma extensão da mala do carro, porque o Fiat Mobi, quem tem sabe, que a mala é pequena. Então, na verdade, assim, ó, a gente fez no Fiat Mobi. Então, imagina tu que tem uma caminhoneta, que tem uma Kombi, que tem um SUV, ou que tem um motorhome, com certeza vai fazer de forma muito mais tranquila. Se a gente conseguiu fazer de Fiat Mobi, com certeza tu vai fazer também muito melhor. Por outro lado, o Fiat Mobi, a gente ficou limitado na questão da costa leste. O grande objetivo dessa expedição Lagoa dos Patos, na verdade, o grande objetivo dela, e agora já entrando assim mais, já indo para o final do vídeo, o grande objetivo foi mostrar assim, ó, por que tem tanta diferença entre a costa leste e a costa oeste da Lagoa dos Patos. Quem não é aqui do Rio Grande do Sul, que não está entendendo o que eu estou falando, a costa oeste da Lagoa dos Patos tem praias, uma mais famosa do que a outra. Vamos pegar no sentido descendo Porto Alegre, descendo pela 116, tu vai ter Barra do Ribeiro, tu vai ter Tapes, tu vai ter Arambaré, tu vai ter São Lourenço do Sul, tu vai ter Laranjal em Pelotas e várias outras praias que a gente não conseguiu contemplar nessa expedição, que são praias menores e pouco conhecidas, mas que são uma mais linda do que a outra. E isso na costa oeste. A costa leste, que foi por onde a gente começou,
a gente se deparou com uma situação completamente diferente. A Costa Leste, ela praticamente não tem nenhuma praia conhecida. Tirando a Praia do Barranco, que vai acontecer lá em São José do Norte, as outras praias, Bojuru, a Praia do Barquinho, Praia do Porto em Tavares, Mostardas, as outras praias de São José do Norte e algumas praias lá de Rio Grande, da Lagoa dos Patos, ela tem um problema gravíssimo, meus amigos, que é a estrada. A estrada é simplesmente intransitável e dentro do conjunto dos perrengues a gente acabou meio que atolando o carro numa dessas estradas. Em Mostardas atolamos o carro. Então o fato de fazer um Fiat Mobi acabou limitando um pouco os nossos acessos, tanto o acesso sentido Oceano Atlântico, das praias, né? Praias de água de mar, que tem várias ali, tem Balneário Mostardense, tem praias em São José do Norte, tem praias em Tavares, tem praias de mar em São José do Norte e Rio Grande também, tem várias praias de mar, que são as praias do Oceano Atlântico. Na verdade, nessa costa leste, tu tá a mais ou menos 10 quilômetros do Oceano Atlântico, 10 quilômetros da Lagoa dos Patos. Só que as estradas que dão acesso à Lagoa dos Patos, totalmente intransitáveis. A gente simplesmente não conseguiu chegar em praticamente nenhuma. Para não dizer que a gente não conseguiu chegar em nenhuma, nós conseguimos chegar na São José do Norte, na Praia do Barranco. Essa foi a única praia que deu acesso para um veículo de passeio. Então aí já fica uma observação importante para quem não tem um veículo 4x4, não vai conseguir chegar nas praias da Lagoa dos Patos pela costa leste. E também não vai conseguir chegar nas praias de mar, também pela costa leste, pelo mesmo motivo, porque são estradas tomadas de areia. No inverno elas estão viradas num banhado completo e no verão elas estão tomadas de areia fofa, que aí não tem, tu vai atolar de uma forma ou de outra. Então fica essa dica para quem vai fazer a costa leste, vai ter uma complicação nos acessos, seja para o Oceano Atlântico, seja para a Lagoa dos Patos. Quem tem 4x4 já fica mais tranquilo, mas aí vale uma observação. No Bojuru, quando nós passamos, eu conversei com locais lá e eles estavam dizendo assim, ó, não dá para ir, porque até as caminhonetas 4x4 estão ficando trancadas na areia. Então é comum a gente ver nas placas que dão acesso a essas praias, nos postes, tem várias placas lá, ó, trator, fulano de tal, telefone tal. Trator, fulano de tal. Por quê? Porque só trator consegue ir lá buscar. Nada, nenhum outro veículo consegue. Então daqui a pouco tu vai com uma 4x4, tu vai lá rodar 15, 20 km no meio da areia e vai ficar atolado lá no meio do nada, aí daqui a pouco tu não tem nem sinal de celular. Aí tu vai ter que virar a pé até um centro urbano ali, seja Tavares, seja Mostardas, seja São José do Norte, seja ali Capivari ou Bacupari, tu vai ter que se deslocar até um centro urbano, que são cidades bem pequenininhas, para poder acionar um trator, para poder ir lá tirar o teu carro do atolado. Então fica essa observação, quem vai pela costa leste tem esse grave problema, que é o problema das estradas, e aí o problema das estradas explica bastante por que a costa leste não se desenvolveu tanto comparado com a costa oeste, com essas praias todas que a gente estava falando antes. Uma outra questão importante também é a própria BR, a BR-101. A BR-101 que liga ali o Brasil de ponta a ponta, a gente fez esse trajeto, ela liga o Brasil de ponta a ponta, ela começa em São José do Norte e vai terminar lá na cidade de Touros, em Rio Grande do Norte. Então os dois Rio Grandes do Brasil, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, estão ligados pela BR-101. E a gente esteve no Marco Zero da BR-101. E a própria BR, é agora que está sendo arrumada. Nós passamos por um trecho que agora que eles estão finalizando ela. Porque a coisa de 10 anos atrás, ela era chamada de rodovia do inferno. Então vocês podem imaginar o que era essa rodovia. Para não falar de perrengue de aventura, sim, virei o caiaque em Bacupari. Quem viu o vídeo já acompanhou um pouco. Quem não viu, veja lá depois. Virei o caiaque, a Monique estava de filmmaker na câmera, eu entrei com a câmera de cabeça dentro da Lagoa do Bacupari, só que a Lagoa do Bacupari estava virando onda de quase 1 metro de altura. E aí não deu outro. Viramos o caiaque lá no alto da lagoa e aí fica essa observação sempre, né? Aventuras na água envolvem risco. Então se tu não tiver preparo, equipamento, experiência, fica ligado, é melhor não te arriscar.
Ok, galera, então eu acho que a gente deu um panorama bem interessante aí, né, dessa expedição Lagoa dos Patos. Gente, se as duas costas são diferentes nas praias, a costa oeste das praias famosas da Lagoa dos Patos, Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, São Lourenço, Laranjal e Pelotas, as estradas são top, são tudo asfalto, tudo 100%. Mas os pedágios, meus amigos, o pedágio de Rio Grande até Porto Alegre vai pegar aí uma meia dúzia de praças de pedágio com preço médio em torno de R$20. Entendeu? Então o custo é bem alto. Se tu vai descer pela costa oeste, descendo Porto Alegre, sentido Pelotas, tu vai pegar essas mesmas praças. Infelizmente, a qualidade do asfalto é muito boa, as estradas que dão acesso às praias são excelentes, porém, as praças de pedágio, elas dão no rim. Veículo de passeio é em torno de R$20 cada pedágio. Então, esse é o preço médio, né? Alguns valores vão ser maiores e outros valores vão ser menores, mas fica na média aí dos 20 conto cada praça e tem mais ou menos 6 praças de pedágio entre Guaíba e Rio Grande, pela 116. Em compensação, a costa leste não tem pedágio nenhum, mas também não tem infraestrutura nenhuma. Então é complicado. Então, na verdade, fica esse recado aí para os prefeitos da costa leste. Eu conversei com vários secretários de turismo da costa leste e a gente dava essa dica. Gente, se organizam e olhem o exemplo da costa oeste. Por que a costa oeste se desenvolveu tanto? Se é a mesma água, é a mesma lagoa, é as mesmas praias. Por que um lado se desenvolveu tanto e o outro lado não se desenvolveu? As estradas explicam assim, ó, no mínimo 70%. No mínimo 70% disso. Porque a qualidade das estradas realmente é muito ruim. E isso também explica um pouco o pedágio caro do outro lado. E talvez até não precisasse ser tão caro assim, R$20 média. Mas é nessa média que tem. Em compensação, depois que tu passa Rio Grande, sentido Chuí, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí, não tem pedágio nenhum. Não tem pedágio. Tu vai direto sem pedágio até o final do Brasil, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, em Chuí. Então fica essa dica aí para as prefeituras se organizar e desenvolver o lado leste, porque é tão bonito quanto. Então fica essa dica aí, a galera que vai fazer, depois comenta aí quem é que vai fazer. Vou fazer 100% a Lagoa dos Patos, vou fazer só um pedaço, vou só numa praia, vou começar. Então, depois vocês comentam aqui embaixo como é que vai ser a experiência de vocês e já marca a gente nas redes sociais, tá aí ó. Todas as redes sociais estão abertas aí, já segue a gente lá. E depois, quando tu fazer a tua aventura, tu me marca na tua aventura, que eu vou lá, vou te desejar boa sorte na tua aventura. Também vou curtir tuas fotos e vou curtir os teus vídeos também. Então é isso, gente. No encerramento desse vídeo, a gente não poderia sair desse vídeo sem agradecer esse feito aí. 10 mil inscritos! Ei, caramba! E pensar que nesse vídeo só temos a agradecer a cada um de vocês que estão aí curtindo os vídeos, compartilhando e que estão comentando. Mete a hashtag Natureza, Aventura e Positividade, que é o pilar do canal, já está ajudando muito. Então, ó, por favor, comentem nos vídeos. Muito obrigado pela força de cada um de vocês. Eu quero deixar um abraço aqui, em nome da família Viver é Agora. Vou chegar um pouquinho mais perto da câmera. Um abraço especialíssimo para cada um dos amigos que a gente encontrou no meio do caminho. Não tem como enumerar, não tem como nominar. São muitos. E eu quero deixar um abraço para todos, porque todos receberam a gente de braços abertos. Então, gente, é isso. E claro que agora o assunto vai ficar um pouquinho mais sério, porque o que vem por aí no canal. E agora a gente tem que falar um pouco mais sério, que é a enchente do Rio Grande do Sul. Lógico que não tinha como o canal Viver Agora, que é um canal de natureza e aventura, eu me criei nesses rios do Rio Grande do Sul. Boa parte do conteúdo desse canal retrata os rios do Rio Grande do Sul e a gente teve essa enchente que está fazendo um ano agora no Rio Grande do Sul e é lógico que não tinha como a gente não fazer. Eu passei um ano sem falar na enchente, não mostrei nada da enchente e todo mundo me perguntava: Wander, tu não vai fazer nada da enchente? Eu disse, não, eu não vou fazer porque eu não tinha condições psicológicas para fazer. Por tudo que a gente passou, nós passamos a enchente por dentro.
nós passamos ela de dentro para fora. Esse lugar onde a gente está falando agora aqui, para vocês terem uma ideia, no pico da enchente, gente, a água estaria acima de mim. Deu 1,5 m de água. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa casa, ela serviu de abrigo para mais de 30 pessoas. Nós conseguimos acomodar aqui na nossa casa mais de 30 pessoas, entre vizinhos, amigos e parentes. Então, a gente viveu na pele essa enchente, sentimos na pele, passamos todo o sofrimento que tinha que passar, mas não deixamos de ajudar quem tinha que ser ajudado. E agora sim, agora chegou a hora de falar dessa enchente e agora eu me sinto em condições psicológicas. É lógico que esse documentário, ele não vai ser um documentário sensacionalista, não vamos mostrar imagens trágicas, a gente vai mostrar o aspecto humano desse evento. Como aconteceu essa enchente, toda a dinâmica da bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, nós vamos te mostrar tudo. Como foi a famosa hashtag O Povo pelo Povo, vamos mostrar tudo. O povo arremangando as mangas, o gaúcho arremangando as mangas e se metendo dentro da água para salvar pessoas, para salvar cavalo, para salvar cachorro, para salvar gato, para salvar os pets. Um episódio especial, Os Pets. Imagina a tua decisão, a decisão mais difícil da tua vida. Porque no primeiro momento as autoridades não estavam resgatando pets. Acredita nisso? Chegavam na casa da família, a família estava em cima do telhado, com 3, 4, 5 cachorros, mais 2, 3 gatos. E a mensagem era essa: só vai pessoa, só vai gente. Dá para entender uma situação dessa? Quem é apaixonado por cachorro e gato vai entender o que eu estou dizendo assim, ó, pegar o teu coração e rasgar no meio. Tu deixar teus gatos, teus cachorros em cima de um telhado, a Deus dará. Imagina esses bichinhos, ficar vendo a família deles ir embora de barco e eles ali ilhados. Tudo isso nós vamos contar porque o Rio Grande do Sul passou por tudo isso. E o mais importante de tudo, o que as autoridades estão fazendo para que eventos como esse voltem a acontecer e atinjam o mínimo possível. Mas, Wander, isso vai acontecer de novo? Gente, vai acontecer de novo. Aconteceu em 1941 e nós vamos te mostrar tudo, o paralelo direto de 1941 e 2024. Tem muita coisa em comum esses dois eventos. Aconteceu em 41, 83 anos depois, está acontecendo de novo. Nós vamos ter uma super entrevista com a vítima de 41, que agora viveu 2024 de novo. Então você se prepare, vai ser um super documentário que vem aí, porque a gente precisa falar disso. Agora a gente consegue falar disso e nós vamos fazer o possível para conscientizar pessoas para que tragédias como essa, se voltarem a acontecer e voltarão a acontecer, peguem a sociedade pelo menos mais bem preparada. Então, vem aí o super documentário Enchente 2024, mas numa visão humana. Numa visão humana, numa visão construtiva, idealista, para mostrar que nós, seres humanos, podemos sim ser muito mais, podemos ser muito melhor do que nós fomos neste evento. E quero deixar um agradecimento aqui a todo o Brasil inteiro que abraçou o Rio Grande do Sul. Todo o Brasil ajudou, gente do Brasil inteiro ajudou. E tu aí, e tu aí que ajudou com a tua oração, que tu te ajoelhou num cantinho da tua casa lá e pediu para que as chuvas do Rio Grande do Sul parassem, pode ter certeza que essa tua oração chegou lá nos rincões do céu. Foi muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, mas a chuva parou, a enchente passou, Canoas se reconstrói, a nossa cidade, Canoas se reconstrói. Vocês vão ver como está Canoas nesse documentário, vocês vão ver como está Porto Alegre, vocês vão ver como está o Vale do Taquari, Gravataí, Eldorado do Sul. Tudo isso vai ser mostrado e eu já te convido, então, que tu te inscreva no canal, ajude a gente para que a gente consiga ajudar outras tantas pessoas. Beleza, gente? Essa foi a expedição Lagoa dos Patos. Esse é o canal Viver Agora, eu sou o Wander Dias, essa aqui é a minha esposa Ana Paula, essa aqui é a nossa pequena, que já está uma moça, que já está quase uma mulher, já é uma mulher, 18 anos, a nossa Monique, a minha eterna pequena Monique, e muito obrigado pela companhia, aqueles que vão fazer a sua viagem pela Lagoa dos Patos, marquem a gente nas redes sociais, vão ter o maior prazer de acompanhar. Então, tamo junto nas aventuras e seguimos junto no nosso documentário que vem aí. Vamos falar de coisa um pouco mais séria, mas também muito necessária, o nosso documentário da enchente do Rio Grande do Sul,
que começa agora semana que vem, terça-feira. Detalhe importante, vão ser 2 vídeos por semana, terça e sexta. Terça e sexta. Serão 6 episódios e eu tenho certeza que a gente já é outra pessoa depois dessa enchente. E aprendendo com a natureza, nós podemos nos tornar ainda melhores. E é isso que eu desejo, que esse documentário inspire pessoas para que elas sejam melhores, para que a gente não tenha que ter uma tragédia desse tamanho para poder estender a mão uns para os outros. Beleza, gente? Muito obrigado! Obrigado pela companhia, obrigado pelos 10 mil! Tamo junto nas aventuras, meus queridos! Porque viver é quando? Viver é agora! Valeu!